E que nesse ambiente de fraternidade, de simplicidade, nós possamos realmente abrir o nosso coração, né, para sentir essa presença, relembrando a sua promessa, né, de que ele estaria conosco, e de fato ele está. E sempre que nós nos abrimos e nos deixamos por ele, pelas suas lições, né, inspirar, a gente enriquece e se fortalece cada vez mais para a nossa caminhada, na nossa jornada, né? Então, nós vamos falar hoje sobre, acho que um dos pilares do Evangelho, que é a relação, né? Aliás, a gente vai fazer um triângulo. Esse grande triângulo, poderíamos assim dizer, que rege a nossa vida, que rege a nossa evolução. E são duas relações fundamentais. É a relação de cada um de nós para com Deus e a relação de cada um de nós para com o próximo, esse amar o próximo, né? Mas a partir desse triângulo, turma, que aí vai se estabelecer, nós, próximo e Deus, esse triângulo é o que rege a nossa evolução, que define o nosso progredir, é sobretudo acerca disso que vai tratar, né, a religião de um modo geral, o evangelho em especial, né? E Emmanuel mesmo vai definir lá no livro Fonte Viva, no capítulo 101, estudamos com Cristo no evangelho a ciência divina da ligação com o Pai. E, naturalmente, né, poderíamos acrescentar, sem medo de errar, estudamos também com Cristo a ciência divina da ligação com os nossos semelhantes, né, com o nosso próximo, para que assim, né, bem estabelecidas essas relações, de fato possamos avançar na senda do progresso, e de tomarmos posse da herança, né, que nos foi dada e estabelecida desde o princípio da criação, mas que nos cabe alcançar aí a maturidade espiritual para dela tomarmos posse. Essa é a nossa grande jornada, né? Eu acho, e sobretudo essa escola do Evangelho, da religião, de um modo geral, né? E se a ciência ela vai aprimorar a técnica, a prática, vai desenvolver a tecnologia, como nós entendemos as leis materiais, que regem o universo material, como nós aproveitamos dessas leis, né? Se a filosofia também ela vai nos ensinar a pensar, a ampliar os nossos horizontes, cabe à religião, né, fundamentalmente entendida, né, não no aspecto a que geralmente se associa essa expressão, a religião enquanto instituição, enquanto ritos, a religião no seu sentido mais original, né, etimológico mesmo. Religião é religação, é laço, é conexão, é relação da criatura com o Criador, a mais fundamental de todas as relações, né? Então, é sobre esse relacionar-se e como aprendemos a nos relacionar que a gente vai buscar estudar, tendo como referencial, como tudo que fazemos na doutrina espírita, Jesus e as suas lições, que foram expressas para nós lá no Evangelho, e muito mais do que um simples texto, é em síntese a própria vida do Mestre, né, turma? Jesus, né, em sabendo dessas duas relações, os pilares fundamentais do nosso progresso e da nossa vida espiritual, vai assentá-los muito claramente em mais de um momento no Evangelho. Quando perguntado pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus, vai ele apresentar os dois pilares fundamentais da sua doutrina, os dois pilares fundamentais do Evangelho. Quando perguntado qual era o maior mandamento, Jesus logo nos traz dois, implicitamente a nos dizer que são inseparáveis, que não é possível pensar em um sem pensar no outro. E estabelece, então, o primeiro mandamento, resgatando lá, que já estava no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, né, versículo 5, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças, dependendo da tradução e o público.
Mas, essencialmente, resgata-se ali aquele mandamento que já estava ali em Deuteronômio. Jesus está dizendo a toda a posteridade que, em relação ao Antigo Testamento, por exemplo, muitas vezes os problemas que temos na análise, na abordagem do Antigo Testamento, estão mais em nós que propriamente no Antigo Testamento. Então, Jesus está dizendo que ali já estavam os elementos fundamentais. É que a gente se fixava em outro, se perdia nos elementos acessórios, sem saber identificar quais eram os centrais. E essa, a gente vai ver, era uma das suas críticas recorrentes, sobretudo nas relações, nos diálogos, com os chamados doutores da lei, né, os fariseus, aqueles responsáveis que, em estudando a antiga lei, desdobrada em aspectos de vivência, dizer aos seus discípulos, cabia a eles como aplicar aquilo na prática, né? Em geral, perdiam-se, muitas vezes, os elementos acessórios, sobretudo aqueles exteriores. Mas, Jesus, apresentando o seu entendimento, a sua leitura do Antigo Testamento, vai dizer, primeiro o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas já embalando ali na resposta, né, vinculando ao primeiro mandamento, Jesus já traz o segundo, que é semelhante ao primeiro, como a ti mesmo. Então, Jesus assenta ali os dois pilares fundamentais. E hoje, turma, munidos que estamos do conhecimento espírita, né, das novas perspectivas que o Espiritismo nos traz, com relação às lições de Jesus, com relação às suas parábolas, cabe nos aprofundar um pouco mais nesses dois pilares, nesses dois eixos centrais que Jesus nos apresenta, para entendendo-os melhor, buscar aplicá-los, né, em nossas vidas. Isso, essencialmente, nós vamos buscar fazer essa noite, tá? Amparados pelo conhecimento espírita, pelas chaves que o Espiritismo nos traz, né? Como dirá Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos tentar descobrir um pouco mais dos tesouros, né, que são inesgotáveis do Evangelho. Então, quando Jesus ele sintetiza nesses dois mandamentos fundamentais esse norte para seguirmos, aquele doutor da lei, percebendo a sutileza do mestre, pergunta, né? Mas quem é o meu próximo? E aqui a gente começa a perceber que, mesmo em relação a esses mandamentos, turma, existiam incompreensões, né? Existiam fugas que muitas vezes nos faziam interpretar aqueles mandamentos segundo os nossos interesses, ou de maneira tal que não mexessem assim tanto com as nossas conveniências, né? É assim que alguns reduziam o amor ao próximo a alguns próximos, né? Os do meu grupo, os da minha família, os da minha etnia, digamos assim, os da minha perspectiva política, etc, etc, né? Então, aquele mandamento era muitas vezes, digamos, deturpado, assim como também aquele outro do amar a Deus. Muitas vezes, para tentar ajustar esse Deus, né, aos nossos interesses, nós criávamos um Deus que, esse sim, a gente podia cultuar, né? Diferentemente do Deus que Jesus nos apresenta. Porque o Deus que Jesus nos apresenta, ele exige de nós certas mudanças, né, turma, que nem sempre estamos dispostos a fazer. Então, Jesus, em vários momentos do Evangelho, especialmente em algumas parábolas, ele comenta, né, ele busca complementar esse entendimento dos mandamentos. E começa essencialmente por esse primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é o mais próximo, é o que está mais perto de nós. O próximo nós vemos, as pessoas nós vemos, mas a nossa relação, a nossa percepção de Deus ainda pode ser algo um pouco distante.
no estágio em que estamos, um pouco mais difícil, né? Então, então Jesus costuma nos dizer que ambos estão vinculados, mas que um conduz ao outro, um atua como uma ponte para o outro. Jesus vai focar nessa nossa relação com o próximo. E assim que a gente vê, especialmente em Lucas, algumas, algumas parábolas do Mestre que vão ter um enfoque comum. Elas vão ter alguns elementos que as conectam, né? Elas apresentam, assim, todo um quadro, alguns elementos que são comuns a todas elas, né, turma? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, que está lá em Lucas 15, que é precedida de outras duas parábolas que também estão relacionadas com isso. A parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. As três, essencialmente, vão tratar de um ponto em comum, de um aspecto em comum. Todas essas parábolas e também outras passagens de Jesus, como também quando ele almoça com publicanos e pecadores. Essas passagens, essas lições de Jesus, se olharmos bem, essencialmente elas vão tratar todas elas da relação da criatura com o próximo e a relação da criatura com Deus. E, e vão nos exemplificar como é cada uma dessas relações, como as duas devem interagir, como uma leva a outra. E o bom entendimento de uma leva ao bom entendimento, a justa aplicação da outra. Se pararmos para pensar, a parábola do bom samaritano, por exemplo, dois personagens religiosos, cuja tarefa era, digamos assim, cultuar a Deus, associada ao primeiro mandamento, mas que tinham uma dificuldade com o segundo mandamento. E Jesus escolhe, como herói da parábola, um indivíduo que, teoricamente, aos olhos daqueles aos quais Jesus falava, estava em falta ou não compreendia, não realizava adequadamente o primeiro mandamento, o culto a Deus, sua relação com Deus. Para os judeus, os samaritanos, não tinham, não faziam, né, ou faziam equivocadamente. Mas que Jesus, ilustrando a parábola, mostra como um bom praticante do segundo mandamento. Mas, implicitamente dizendo que, por meio disso, ele era o que conseguia melhor alcançar o culto a Deus, a prática, né, do primeiro mandamento. Porque isso que está em jogo ali, implicitamente, nós temos um homem caído, um homem necessitado, não é possível de ser identificado. Nós temos duas personalidades religiosas, né, teoricamente dedicadas ao culto a Deus, que deveriam colocar o amor de Deus sobre todas as coisas, mas esquecidas de que o amor a Deus não pode ser pensado, não pode ser de fato vivido, distanciado, né, do amor ao próximo. O bom samaritano se aproxima daquele homem caído, em oposição, né, aos outros que passaram de lado ou que não sabiam quem era aquele homem, não sabiam qual era a sua etnia, não sabiam qual era o seu estado, se estava vivo, se estava morto. E eles, enquanto sacerdote levita, vinham de Jerusalém, dos ofícios religiosos do templo, né? Estavam, portanto, em estado de pureza ritual, né? E se aproximassem muito daquele indivíduo, se o tocassem, e ele não fosse um judeu, perderia o estado de pureza ritual. Então, fazem ou têm aquela postura na visão deles, né? Mais importante era para servir Deus manter aquele estado de pureza exterior, do que ir em direção ao próximo e ampará-lo, servi-lo. Então, eles buscavam amar a Deus sobre todas as coisas, mas esquecendo de elementos fundamentais. E é isso que Jesus quer esclarecer com a parábola. Aquele samaritano, por outro lado, ao se aproximar, ele vai em direção ao homem, né, não pergunta quem é, não sequer cogita se quer
raciocina sobre o que levou ele a estar ali, se era um malfeitor, simplesmente vê um irmão, um homem caído, vai em direção a ele e o ampara. E ali despeja, derrama sobre as suas feridas o azeite, o vinho, né? O mesmo azeite, o mesmo vinho que pouco tempo o levita e o sacerdote haviam oferecido no templo, eles estavam cumprindo o primeiro mandamento, atendendo o culto, mas Jesus vem dizer que aquele homem tido por herético, cuja prática exterior era diferente da deles, né, estava mais próximo, havia compreendido mais efetivamente o que era a ideia do que aqueles dois tidos por religiosos. Então, essencialmente, essa parábola trata da relação com Deus, da relação com o semelhante, mostrando que a melhor maneira de encaminharmos uma relação profunda com Deus, que nos leva à vida, que nos desenvolve de fato essa vida eterna, né, passa pelo próximo, passa pelo semelhante. Assim também as outras, se pararmos para pensar, a parábola dos dois filhos, ela vai tratar de relação com o pai, com relação com o irmão, relação com o seu semelhante. A parábola do fariseu e do publicano, da mesma maneira, o fariseu ostentando ali as práticas rituais, um dia o jejum, né, as ofertas, mas orgulhoso, indiferente, fechado para com o seu irmão publicano, que ali estava, que era por ele considerado como pecador. Por outro lado, né, o publicano ali numa posição de humildade, numa posição de sinceridade, realmente querendo se aproximar do Criador, né? Ou no caso, turma, como a visita de Jesus à casa de Simão, quando Jesus tem seus pés lavados por aquela mulher, tida como mulher de má vida, e que no seu gesto de profunda entrega e profundo amor, pode realmente sentir e comungar com o amor do Cristo. Enquanto que Simão ali se prendia nos detalhes, a exterioridades, né, expressando consigo, se esse aí fosse realmente um profeta, logo saberia quem é essa aí que o toca. Né? Então percebamos que nessas parábolas de Jesus, como em muitos momentos, Jesus, no fundo, vai questionar certos entendimentos que se tinham naquela época do que era adorar a Deus. Muitas vezes, muito associado ao aspecto exterior, o culto, a indiferença para com o seu semelhante, sobretudo para com aqueles próximos que não eram assim considerados tão próximos. Jesus vai levar reflexão aos indivíduos, sobretudo os doutores da lei, né, sobre como, de fato, adorar a Deus sem misericórdia. Como chegar a adorar aquilo que ainda não vemos, não percebemos com clareza, se aquilo que está, né, diante de nós, patente, ostensivo, nos convidando ao serviço do amor e do bem, não tem sido por nós olhado. Não tem sido por nós, né, tratado com carinho. É como se Jesus dissesse: comecemos, meus irmãos, dizendo aos fariseus que detinham muito conhecimento das leis divinas, comecemos no esforço por adorarmos, por realmente servirmos a Deus, por conhecermos e sentirmos esse amor infinito. Comecemos pelo próximo, né, que é para com Deus a nossa ponte. É como vai dizer de uma maneira muito bonita, né, André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 13, diz assim: você é a sua vontade, o seu anseio de seguir para Deus, mas entre você e Deus, o próximo é a ponte. Então, Jesus convida-nos, né, a uma experiência religiosa pautada, sobretudo, na misericórdia, do bem, na caridade. Comece pelo próximo, que se encaminhe, então, de fato, para Deus,
para que não nos percamos como, de repente, por séculos temos nos perdido, né? Um apego excessivo nos aspectos exteriores do culto a Deus, muitas vezes de mãos dadas com indiferença, com egoísmo, com relação ao próximo, que é o que está simbolizado no irmão mais velho, né, da palavra, né, da parábola dos dois filhos. Ele ficou ali junto do pai, mas absolutamente distante do irmão, né? Tinha a aparência de servir ao pai, mas não o servia, porque não havia aprendido a amar e servir ao seu irmão. Então, o irmão mais velho da parábola dos dois filhos pode ser o arquétipo daqueles, né, que buscam servir a Deus sem olharem e atentarem propriamente para o próximo. Interessante, né, turma? E como nós temos incorrido nesse equívoco ao longo desses séculos, né? Às vezes, meticulosos na fórmula, preocupados nas vestimentas, né, nos elementos do culto, mas tornando isso, muitas vezes, um impedimento para sermos mais úteis, tornando, muitas vezes, isso uma barreira para olharmos e ampliarmos a nossa perspectiva do que é o próximo. Passarmos a englobar aqueles que não são assim tão próximos de nós, entendendo-os também como nossos irmãos. Devem contar com o nosso apoio, nosso amparo, com o nosso amor. Então, que cada um de nós possa refletir mais a respeito dessa relação com Deus e com o próximo, sobretudo com Deus. Afeto, amorosidade, relacionamento com o próximo. Essa é a base da relação com Deus, né? E que cada um de nós possamos buscar com o Evangelho, com Jesus, com Kardec, estaremos, né, consolidando as bases, que é essa vivência de fato da lei, né? Disse Jesus, né, turma? Nisso estão contidos toda a lei e todos os profetas, né? Porque tudo o mais que viemos a fazer, se feito no amor, será culto ao divino, será adoração à sua mais legítima expressão, né? Também, como diria a turma Santo Agostinho, ama e faça o que quiseres. Mas é preciso que esse amor seja um amor depurado, né? Seja um amor trabalhado pelo Evangelho. E um amor que renuncia, um amor que se sacrifica, um amor que de fato, né, nos liberta. E é isso que Jesus, essencialmente, vem nos ensinar. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, de uma maneira sintetizada, né? E que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Muito obrigado, amigo. E eu acho assim que também temos que superar preconceitos, temos que superar dificuldades modernas aí da vida que ainda nos afastam do próximo, como o medo, né? A, a falta de coragem de enfrentar as coisas, a ansiedade, as problemáticas do hoje em dia, fazem com que a gente se torne mais fechado, mais com nossa família, com nossos amigos, né? E a gente às vezes anda na rua e não enxerga aqueles próximos que estão ali pelas ruas, e não enxerga as pessoas, às vezes, nos esticando a mão, né? Pedindo ajuda, e a gente tem que abrir mais a mente e o coração para essas questões. Porque quando eu fui trabalhar ali na São João, né, minha mãe ficou apavorada. Falou, você vai lá, você vai no centro da dificuldade, da problemática. Eu falei, mãe, eu estou indo fazer uma coisa para o bem, eu não estou indo com Deus, estou indo com a confiança em Jesus,
Olha, já vão 5, 6 meses e nada me aconteceu, porque a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter confiança de que está sendo protegido, de que está sendo amparado, se você respeita aquele próximo que está ali naquele momento, naquela situação, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Por favor, aproveite o microfone. Eu Aproveite a posso falar? oportunidade. Pode falar, amigo. Então, eu acho que Jesus ele era inteligente mesmo. Eu acho que o mandamento mais importante não foi o primeiro, amar a Deus sobre toda a coisa. É que ele não podia falar que o mais importante é amar ao próximo como a si mesmo, porque ia chamar muita atenção naquela época. Mas o mais importante era o número um, é amar ao próximo como a ti mesmo. Mas só que ele, como ele conhecia a sociedade, ele não podia falar, ele tinha que falar de Deus em primeiro lugar. Então ele foi muito psicológico para a época dele lá, né? Usou uma artimanha lá para conseguir emplacar isso daí. Mas o número um é amar o próximo mesmo, né? E nós estamos ainda muito apegados ao nosso círculo, né? Perfeição, né? Quem sabe um dia nós chegaremos lá a ter essa visão, essa abertura que Jesus tinha, não é mesmo? É, Mas, eu- amiga, bom, Oi, boa noite, desculpa o atraso. Eu entrei na hora que eu pude. O que eu peguei é muito interessante. Eu estava fazendo essa abordagem com uma pessoa hoje. Ela estava falando se tinha muito assalto por aqui, pela minha região, né? Eu disse sim, tem bastante. Então a gente tem que ser um pouco mais prudente. Aí a pessoa falou assim: nossa, essas pessoas que dormem sei lá até que horas, aí quando sai de casa sai para assaltar as pessoas que trabalham, né? Aí me ocorreu amenizar aquela conversa e eu acabei conversando com ela nesses termos. Eu falei para ela, então, eu acho que o que leva maior prejuízo é ele mesmo, né? Nós ainda corremos atrás, vamos readquirir o que nos foi roubado, mas e ele, né? A cada pessoa que ele rouba é um prejuízo pessoal que ele vai ter que responder, né? Que ele não tem como esconder. Então, eu acho que essa compaixão com o outro, mesmo quando a gente vê que o outro está no caminho errado, né? Nos torna irmãos verdadeiros uns dos outros, né? E como disse o mestre, né, já que o Márcio falou tão bem dos ensinamentos de Jesus, ele disse que, né, ele vai atrás ele deixa as outras 99 ovelhas e vai atrás daquela perdida, né? Então, eu acho que mesmo aqueles que estão num caminho que a gente não concorda ou que lesa outras pessoas, eles vão ter que responder por isso, né, dentro das leis divinas. E cabe a nós termos, não, né, claro, temos a prudência necessária, né, não estendemos o pescoço, né, ao malfeitor, mas principalmente ter compaixão. Eu acho que isso torna o nosso ambiente, o nosso ambiente planetário um pouco melhor, porque estaremos usando de compaixão. E é bem interessante, porque foi exatamente isso que eu estava conversando com uma pessoa hoje, na rua, né? para a gente ver que nada é por acaso, né? Tudo Foi. se encaixa, tudo tem seu porquê. E como eu sei que não é fácil, né? Que alguns próximos são bem complicados, estão incidindo nos erros. Quando a gente vê, a gente já está falando mal, né? Já está julgando. Mas como eu disse numa palestra, né? A gente nem sempre sabe quem foi a família daquela pessoa, que problemas ela já enfrentou na vida para chegar a esse nível, né? Para chegar a esse patamar de, de, de inconsciência, de malvadeza, de descontrole, né? Então, a gente tem que, assim,
tentar o máximo possível, né? Eu acho que é da nossa responsabilidade de espírita, né? Não jogando a responsabilidade em cima de ninguém, mas a gente tem que abrir cada vez mais o nosso coração, porque é de gotinha em gotinha que o oceano foi formado, de grão em grão que o deserto foi formado, e você sendo um, uma mudança, né? Você sendo ali alguém, uma pessoa que está a fim de mudar, que está a fim de ser melhor, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu, sei lá, do seu contexto aí do lugar onde você mora, como disse a Adriane, a gente vai trazendo com a gente bons espíritos, bons pensamentos, a gente contribui, como eu coloquei na frase lá de hoje, né? Vocês viram lá no WhatsApp, né? Se você faz, a coisa volta para você, a coisa você também recebe com aquilo. Então, não é com esse interesse que a gente está fazendo, mas a partir do momento que a gente abre os nossos caminhos, as coisas acontecem para nós também. Então, vamos ter mais fé, né? Vamos amar mais ao próximo, vamos, pelo menos, o bom dia no elevador, que eu falo sempre, né? Que a pessoa entra, te olha e não fala nada. E você fica assim, né? Falo, não falo, né? Pelo menos um bom dia no elevador, né? Tá bom? Bom, gente, vamos passar para a segunda fase do nosso encontro. Deixa eu encerrar a gravação, que agora é comigo, né, Marcinha?